Olá, nono ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, pega aí o material de vocês, que eu vou fazer a correção da atividade que foi passada na aula passada. E em seguida, nós iremos estudar aqui a proposta de produção, que vocês irão produzir esse texto, e eu vou mostrar todo o arcabouço que vocês vão utilizar para a construção desse texto, ok? Então, nós estamos aqui com esse texto, certo? Que é justamente do Harry Potter e a Pedra Filosofal, um trecho desse texto, né? No caso, como a gente está estudando romance, a questão da narrativa, nós sabemos que o Harry Potter e a Pedra Filosofal são vários livros, né? A gente tem uma construção de uma saga, ok? É um diferencial do romance, hoje, a saga, porque a saga são várias obras, né? No caso, a mesma temática, só que a história se estende, ok? Anteriormente, a gente não tinha essa extensão da história. Ela era compactada em livros menores, ou até mesmo de um volume maior, certo? Mas o romance era compactado num livro só. Hoje, na atualidade, a gente tem a construção da saga, ou seja, é como se esse romance tivesse se estendido em vários outros livros, né? Até quando o autor aí decidir colocar fim na história, beleza? E nessa saga, hoje, nós vamos ter o quê? O livro e depois a produção cinematográfica, ok? Então, nós vamos ver aqui o seguinte. O menino que sobreviveu, né? O senhor e a senhora Dursley, na rua Alfaneiros, número 4, se orgulhava de dizer que era perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metesse em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Então, vejam que aqui no primeiro parágrafo a gente vai ter o quê? Quem são os personagens, onde moram, né, qual é o número da casa e as primeiras características deles. Depois, a gente vai seguir aqui. O senhor Dursley era diretor de uma firma tem o nome da firma, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. Estão vendo aqui que eu tenho as características já do personagem. Anteriormente, o nome. Agora, no parágrafo seguinte, as características. A senhora era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil porque ela passava grande parte do seu tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Então, eu já tenho a caracterização dos personagens que foram colocados no primeiro parágrafo, agora no segundo, certo? Então, a gente segue aqui na narrativa, ok? Então, eles tinham um filhinho, certo? No caso, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Tinham tudo o que queria, mas tinham também um segredo. O seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter, né? A senhora Potter era a irmã da senhora Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a senhora fingia que não tinha irmã, porque e o marido emprestavam era o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles, no caso, só queriam pensar que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua, né? Eles sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Então, aqui a gente tem a questão desse segredo, né? Que é justamente de uma família não se aproximar da outra. Ok? Então, o que nós temos no desenrolar da história, né, que eles acordam em uma terça-feira, monótona e cinzenta, em que a história começa. Não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardiam ao acontecer do dia. Eles cantarolavam ao escolher a gravata
mais sem graça do mundo para ir trabalhar. E ela fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às 8h30, ele apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da senhora e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora que Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse ele rindo, contrafeito, ao sair de casa. Entrou no carro e deu a marcha ré para sair ao estacionamento do número 4. Então ele segue aí em toda a narrativa, certo? Como a gente sabe, o livro é grande, então aqui a gente tem um resumo da história, certo? Então, nós temos aqui o final, né? Foi ao final da esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estava estranho, corria. O gato lia um mapa por um instante, os Dursley não percebeu que vira em seguida e virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da rua, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito de luz. Ele piscou, arregalou os olhos para o gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua Alfeneiros. Não estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. Então, o senhor sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto o grande pedido de brocas que tinha esperança de receber naquele dia. Então, a gente já começa aqui a ver a parte de fantasia, né? Como é que um gato vai ler placas ou ler um mapa, né? Então, coisas que a gente vai encontrar hoje no texto do Harry Potter, certo? Então, vamos seguir aqui. As atividades. Primeiro, como o casal é descrito no início do texto, quais são as características dele que você vai colocar aí como resposta, né? O casal, né, se denominava normal, ele era diretor de uma firma, certo? Era alto, corpulento e quase sem pescoço. Ela já era magra, loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, porque ela gostava de passar o dia na cerca, conversando e espiando a vida dos outros, né? A segunda questão, em que espaço os fatos acontecem no trecho que você leu? A gente vai ter a rua, Alfeneiros, número 4, e o endereço dos Dursley, né? Terceira, no texto, o pequeno Duda, o filho do casal, é descrito pelos pais como um menino adorável. As ações do garoto comprovam isso? Explique. Na verdade, não, né? Porque quando o pai tentou beijar a cabeça do filho, ele já estava com raiva e jogando cereal na parede. Então, a gente já vê aqui que é algo controverso, né? O menino parece ser uma criança bastante excêntrica e birrenta, como é descrito na cena que ele não quer sentar na cadeirinha e atira o cereal na parede. Quarta questão. Uma terça-feira, enquanto ia para o trabalho, que fato em comum chamou a atenção, né, do seu Dursley? No caso, ele viu que um gato lia um mapa. Logo depois, viu o mesmo gato lendo uma placa que indicava a Rua dos Alfeneiros. Ou seja, há um que tinha estranho aqui, é justamente o gato lendo o mapa e lendo uma placa. A quinta questão. O casal que se autodenominava normal tinha um segredo. Qual era esse segredo? Né? No caso, a senhora Dursley tinha uma irmã que não havia muitos anos. Essa irmã tinha um filhinho, né? E para o casal, essa outra família, os Potter, né, no caso, era completamente diferente deles. Por isso, era melhor que ficassem bem afastados. Né? E nós sabemos aí os mistérios que tem a família Potter. Né? Para quem leu a obra, sabe com detalhe. Como se apresenta o narrador na passagem do livro em que você acabou de ler? A gente tem o quê? Alguém narrando os fatos. Então, eu tenho um narrador em terceira pessoa, que ele simplesmente testemunha os fatos, né? A gente pode colocar aí como um narrador observador, que ele só conta o que vem acontecer, beleza? Então, o trecho que você leu, no caso aqui, né, é a situação inicial do livro do Harry Potter, a Pedra Filosofal. E com base nisso aqui, a gente vai ter aqui a nossa proposta de produção.
Vejam que o romance que o livro está propondo é justamente voltado para essa parte de ficção. Usando toda a imaginação e criatividade, vocês e seus colegas, no caso, somente vocês em casa, irão escrever justamente uma pequena narrativa que apresenta um fato em comum. Ou seja, no texto que vocês vão escrever tem que ter magia, o ilógico, o irreal, o absurdo, certo? No caso aqui, vocês vão escrever um texto que vai falar justamente da magia e da fantasia, certo? Então, cada aluno da turma, no caso, vocês vão escrever a situação de tudo que vai ocorrer. Quanto a proposta coloca tudo no geral, vocês vão fazer ela de forma bem particular, certo? Então, o que é que nós vamos ter basicamente aqui na nossa proposta? Vocês têm que atentar às normas de escrita, ortografia e concordância e deve-se apresentar a situação inicial, desenvolvimento, clímax e o desfecho, que é justamente a parte do enredo, apresentar elementos ilógicos e reais. Vejam que a proposta de vocês já pede que vocês utilizem os elementos fantásticos, ok? No caso aqui, vocês precisam ter títulos. No caso, escrever de acordo com as normas do português, beleza? Então, a gente vai dar uma olhada agora nos slides, que eu vou aclarar um pouco essa parte da narrativa, porque nós precisamos realmente desse arcabouço para vocês realmente fazerem a parte do texto de vocês, certo? Então, vamos lá. O que é que nós vamos ter aqui? Como nós estamos estudando os elementos narrativos e a nossa turma de 9º ano já teve contato com os textos narrativos, certo? Então, nós vamos dar só uma pequena revisada aqui, ok? Então, quais são esses elementos narrativos? Vejam que o texto de vocês, ele pede que justamente vocês partam para o que seja fantasioso, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o enredo, que é o que a nossa proposta coloca, que vocês devem colocar. A situação inicial, apresentar os personagens, onde acontece, quem são, estabelecimento de um conflito, o que é que realmente vai gerar isso aí, o desenvolvimento, que é justamente o que vai ser colocado durante a sessão desse conflito, o clímax, que é o ponto auge da história, certo? E o desfecho, que é justamente a parte final, a solução da história, beleza? Então, é o que a gente geralmente coloca, é o começo, o meio e o final da história, o nosso enredo, certo? Vejam como é que na atividade estava sendo feito, o nome dos personagens, o nome da rua, a característica de cada personagem, isso aí vocês vão fazer, beleza? Depois, o espaço, é onde acontece a narrativa, lembrando, que esse final, esse espaço, no caso aqui, esse local, é o espaço onde as pessoas, mesmo que fictícias, vivem, vestimenta, aí vocês também têm que olhar a questão do cenário, a vestimenta, costumes, oportunidades, atividades, tudo que envolve aí esse cenário, esse espaço que vai passar, que a história vai se ambientalizar, ok? O tempo, nós poderemos ter 2 tipos de tempo, que somente para recordar, o cronológico, que vai a passagem das horas, dos dias, dos meses e dos anos. Então, aí vocês prestem atenção nesse texto que vocês vão escrever. É durante o dia, é durante a noite, foi na semana, certo? O psicológico, que está relacionado à lembrança dos personagens. O personagem entrou num sonho e acontece a história. Ou é o pensamento do personagem. Nesse tempo passa a ser psicológico. A ação, que envolve os personagens da narrativa, são os movimentos. Ele saiu de um canto, foi para outro, certo? Também nós iremos ter aqui a escolha do narrador, Esse narrador, ele vai ser um narrador personagem, ele vai participar da história, no caso, a primeira pessoa do singular, o plural, o eu, o nós. É um narrador observador, ou seja, ele é um narrador que não vai participar da história, ele vai contar a história, como a gente viu lá na atividade, O narrador estava contando quem eram as famílias, ok? Sempre na terceira pessoa, do singular ao plural, ele, ela, eles e elas. E o narrador onisciente é aquele que conta os fatos, mesmo que não participa da história, mas em alguns momentos ele acaba participando um pouco nisso aí, certo? Ele dando até mesmo a sua opinião em relação aos fatos. Aí vocês escolham qual é o tipo de narrador que vocês querem colocar na história de vocês, certo?
Depois, os tipos de personagem, ok? Então, aqui nos tipos de personagem, a gente vai ter os protagonistas, que são de destaque na narrativa, os antagonistas, né, que estão adversários dos protagonistas, e os secundários, que são aqueles que vão também estar na história, ajudando o personagem, que são justamente as estrelas da narrativa, ok? E, por último, aqui a gente tem os tipos de discurso. Qual é o tipo de discurso que você vai utilizar no seu texto? É o discurso direto, né, que tem a fala dos personagens. Se eu for colocar a fala dos personagens, eu tenho que lembrar na pontuação, né, os dois pontos, o travessão, lembrar de fazer os parágrafos nas falas, como também, né, os verbos que podem levar à fala. No caso, né, o personagem falou, ele disse, ele conversou, ele comentou. Então, são verbos que já nos dá essa questão que o personagem vai falar algo, certo? Sem esquecer das pontuações, beleza? O discurso indireto é aquele que o narrador conta a história e reproduz a fala, né? Bem parecido aí, a atuação do narrador observador, né? Que justamente ele é escrito em terceira pessoa, né? Ao invés de ele somente conta o fato, conta a história e realmente diz aquilo que foi falado pelo personagem. Ele não coloca a fala de forma direta. E por último, o discurso indireto, né, que é um texto escrito na terceira pessoa, onde o narrador conta a história, mas os personagens têm voz própria, de acordo com a necessidade do autor fazê-lo. Sendo assim, é uma mistura dos dois tipos, né? O discurso indireto livre, no caso aqui, né, ele consegue mesclar o direto com o indireto, certo? Então, esses são os elementos básicos da narrativa, certo? Uma revisãozinha aqui para vocês construírem o texto de vocês. Lembrem-se do título e toda a história é movimentada em parágrafos. Lembra de colocar os parágrafos, principalmente na fala dos personagens, que também tem um parágrafo, ok? Então, uma boa produção. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.